Vão as redes. Entrou Jesus em uma daquelas barcas que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se então e da barca pôs-se a ensinar as turbas. E quando cessou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Disse aos outros: para a pesca. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por vossa palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. E acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram estes e encheram as duas barcas, de modo que estas se submergiam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afastai-vos de mim, Senhor, que sou homem pecador. Porque estava atônito, como todos os que com ele se achavam, pela pesca que haviam feito. E igualmente o estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Relictis omnibus secuti suntem. Tendo deixado tudo, São Pedro, São Tiago e São João seguiram a Nosso Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimos seminaristas, caríssimas irmãs, caríssimos fiéis. No sermão de hoje, gostaria de dirigir-me precisamente aos meninos e rapazes, às meninas e moças, fazendo-lhes algumas reflexões de Santo Afonso a respeito da vida religiosa. Assim diz Santo Afonso: nossa salvação eterna depende, sobretudo, do estado de vida que escolhermos. Na escolha deste estado de vida, é indispensável que sigamos o caminho desejado por Deus. No mundo, há pessoas que praticamente não se preocupam dessa questão da vocação. Eles pensam que tanto faz fixar-se no estado para o qual Deus chama, quanto no estado que a pessoa quis para si mesma. E é por isso que se vê que muitos tomam um falso caminho e acabam por se perder. É coisa certa que para adquirir a vida eterna, a questão da vocação é de importância capital, pois Deus ameaça com os últimos castigos aqueles que fecham os ouvidos a seu apelo e só se aconselham com seus próprios gostos. E São Francisco de Sales diz o seguinte: para alguém saber se Deus quer que ele ou ela seja religioso ou religiosa, não é necessário esperar uma voz do céu a nos dizer isso. Também não é necessário um exame de 10 ou 12 doutores de teologia para saber se deve ou não seguir a vocação. Mas é necessário corresponder logo e depois não se preocupar se vierem desgostos e falta de fervor, porque Deus não deixará de fazer tudo isso reverter em sua glória. Não se deve também dar muita atenção da maneira como veio o chamado, porque Deus tem muitas maneiras de chamar a seu serviço. Ele se serve, às vezes, da pregação, outras vezes da leitura de bons livros. Uns foram chamados ouvindo algumas palavras do Evangelho, outros através de aflições e contratempos que lhe sucederam no mundo, o que fez que eles, por isso, abandonassem o mundo. Até aqui São Francisco de Sales. E um padre chamado Lancísius conta que havia em um colégio de Roma um rapaz dotado de muitos talentos. Durante um retiro, ele perguntou a seu confessor se era pecado não se fazer religioso, mesmo se fosse reconhecido que ele tinha vocação. O confessor respondeu que em si não era pecado, visto que tratava-se de um conselho de Nosso Senhor e não um mandamento. Mas isso seria colocar em grande perigo a sua salvação eterna.
Mas o jovem não se decidiu a seguir o chamado de Deus e foi estudar em outro lugar. Em breve abandonou a oração e a comunhão e acabou por cair em uma vida desordenada. Em uma noite, ele saía de uma casa de uma mulher de má vida e foi ferido por um inimigo. Os padres, noticiados do que acontecera, foram depressa tentar salvar sua alma, mas quando eles chegaram, o rapaz já havia morrido. Ele morreu justamente em frente do colégio dos jesuítas, para o qual Deus o havia chamado. Certamente, Nosso Senhor quis mostrar, por essa circunstância, que esse castigo lhe foi infligido por haver resistido à sua vocação. Então, apliquemos à nossa vida esses ensinamentos e exemplos. Aqueles que ainda têm que escolher seu estado de vida, não deixem de rezar todos os dias a Nossa Senhora, pedindo-lhe a graça de seguirem o chamado de Deus e de a seguirem com generosidade. Pai, do Filho e do Espírito.